Vocês estão devagar hoje, gente. Eu preciso de pelo menos 20 incendiários. Tem alguém incendiado aqui comigo? Amém. Thank you so much. Alguém ali já pegou. Cara, quarta-feira em Orlando foi absurdo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Foi absurdo. E teve uma palavra que foi liberada que, cara, aquilo ali mudou a atmosfera do lugar. Eu creio que uma palavra de Deus é como uma chave que libera um novo de Deus. Você crê nisso? É como uma espada cortante, é como algo que muda a atmosfera, muda pensamentos, muda histórias, muda destinos. E a gente tem 20 minutos para poder mergulhar nisso hoje. Você crê nisso? Reinando sobre o caos é o tema da série. Eu queria só te lembrar algumas coisas que a gente falou na semana passada e que você nunca pode esquecer. O tempo de caos para a igreja não deve ser algo que nos amedronta, pelo contrário, é uma boa notícia. Porque é no meio do caos, quando o mundo não sabe para onde ir, que eles vão procurar em nós uma direção. É no meio do caos, quando as doenças começam a se multiplicar, que eles vão buscar em nós uma palavra de vida que gera a cura. Me ajuda a pregar, irmão, pelo amor de Deus. É no meio da crise que a Bíblia nos garante que nós não pediremos emprestado, mas emprestaremos às nações. Deus nos coloca como um canal de favor. Pessoas procuram uma palavra de sabedoria, elas vão poder encontrar isso em você. Pessoas estão desesperadas, ansiosas, elas vão procurar em você, e Deus vai te dar a palavra certa na hora certa. Tem gente que lê Apocalipse e fala: meu Deus, pastor, eu fico com medo quando eu leio Apocalipse. Irmão, quem deveria ter medo é quem está debaixo do juízo de Deus. Nós já enfrentamos o juízo e Jesus já nos justificou naquele grande dia. A gente já foi salvo em Cristo Jesus. Se estamos nele, recebemos a adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Então no dia do juízo de Deus, em que todos serão julgados, aqueles que já receberam em Jesus a salvação vão ter um julgamento para definir galardão. O meu julgamento no grande dia é para definir galardão, porque quando o meu nome for citado, o nome de Jesus está por cima dele. Não, vocês não estão comigo essa manhã. Tempos de caos não são nada novo, sempre existiram, sempre houve crise, guerras, fome. Mas a boa nova é que, independente das circunstâncias exteriores, Deus depositou em mim uma paz interior. A paz que excede todo entendimento é um pré-requisito para eu reinar em meio ao caos. É interessante, naquela tempestade, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, irmão. Jesus tinha um travesseiro no meio da tempestade em que todos os discípulos estavam desesperados. Abaixa só um pouquinho o volume da guita, lindão. Jesus estava dormindo num travesseiro da NASA, enquanto estava todo mundo desesperado com a altura das ondas. E os discípulos ficam questionando, porque a gente tem essa característica: a gente olha para uma circunstância e acha que Deus se esqueceu da gente porque alguém está se levantando contra nós. Jesus, por acaso não te incomoda que a gente pereça? Por acaso você não está preocupado que a gente morra? Jesus então se levanta e ele coloca para fora o que ele carregava dentro. A paz que acalma a tempestade veio para fora, porque ela já habitava dentro. Irmão, olha para mim. Muitas vezes estamos vivendo caos por fora, porque estamos vivendo um caos por dentro. Muitas vezes estamos com medo do que vem fora, porque deixamos o medo governar dentro. Estamos com falta de esperança em relação ao que vai acontecer lá fora, porque há muito tempo estamos com falta de esperança dentro. Você está comigo? Vocês estão aqui, gente? Então na semana passada a gente estabeleceu o primeiro fundamento para reinar sobre o caos: liberar a palavra da fé. Falamos sobre o poder da palavra da fé, o poder da palavra declarada. Deus estabeleceu tudo que existe através da palavra, sustenta tudo que existe pelo poder da palavra. Fomos salvos pelo poder da palavra. Deus escolheu a loucura da pregação para que fôssemos salvos através dela. Recebemos mais fé da parte de Deus pelo poder da palavra. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Liberamos o novo de Deus, provocamos milagres em Deus através da palavra. Eu criei, por isso falei. Se você crer e não duvidar no seu coração, se você disser essa montanha, faça, ela vai fazer. Se você disser vá, ela vai. Alguém está comigo? Então, o primeiro princípio para reinar em relação ao caos, em meio ao caos: eu preciso usufruir do poder da palavra da fé. Quantas vezes trazemos à existência alguns medos, mas não trazemos à existência alguns milagres?
Quantas vezes a gente vai trazendo a existência? Eu acho que essa porta vai se fechar, eu acho que isso aqui não vai dar certo, eu acho que esse negócio não vai acontecer, eu acho que... Quando na verdade, irmão, existe em nós poder de vida sendo liberado através da palavra que sai da nossa boca. Jesus, eu te agradeço porque essa porta já se abriu, eu te agradeço por esse negócio já aconteceu, eu te agradeço porque esse milagre já é real, eu te agradeço porque o Senhor já fez. Os meus olhos naturais não conseguem enxergar, mas por fé eu creio que isso já aconteceu. Você crê nisso? Diga amém. Mas hoje eu quero falar sobre um segundo fundamento para a gente poder entrar na segunda semana da série. Falamos sobre a palavra liberada e hoje eu quero falar sobre o poder de uma visão clara. Fala para quem está do seu lado: se você enxergar tudo que Deus já preparou para você, nada rouba mais a tua alegria. Uma visão clara deixa a missão mais leve, irmão. Uma visão clara faz com que eu entenda que tudo que eu tenho passado hoje vai cooperar com aquilo que Deus está preparando amanhã. Uma visão clara faz com que eu não olhe pela perspectiva errada as coisas certas. Olha, hoje eu estou tendo a graça de liderar uma igreja, mas por muito tempo eu tive dificuldade em liderar minha casa. Hoje eu estou tendo a graça de poder pregar esperança, mas por muito tempo eu dependia que alguém ministrasse esperança sobre mim. Irmão, as crises geram em nós gabarito e autoridade para liberar sobre alguém aquilo que um dia alguém liberou sobre você. Alguém marcado pode marcar, alguém curado pode curar, alguém liberto pode libertar, alguém que foi liderado por Deus pode liderar, mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Então em momentos de crise, na verdade a gente está sendo capacitado por Deus para que quando uma crise maior vier, no momento de exposição maior da tua vida e do teu ministério, você não se perca, porque você já lutou com ursas e com leões. Não é um gigante que vai tirar a tua alegria. Eu sei que o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que continua fazendo hoje. Então você começa com desafios pequenos, depois desafios maiores, depois desafios extraordinários, depois desafios impossíveis. Mas é lá no princípio que a gente aprende que em Deus tudo que é impossível se torna inevitável. A Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. E eu queria liberar isso sobre você também. Não despreze as pequenas batalhas. Quando a gente era jovem, vamos ser sinceros, nossas lutas eram uma. Quando a gente casa, já se torna outra. Quando a sogra vem visitar, outra. E você vai vendo novas medidas. Tô brincando, gente. But it's true. Você vai vendo uma nova medida de desafio, uma nova medida de ataque. Mas isso é um bom sinal, você cresceu. O inferno agora não envia um para tentar te parar, são legiões tentando te distrair. Você nunca vai mandar um efetivo maior se você não entender que aquele inimigo tem um poder maior. Tem coisas que tiravam o meu sono no início da minha jornada, hoje me fazem rir. De novo? Essa situação? Meu Deus, cara, mais uma vez? Mas o que mudou? Os seus gigantes diminuíram? Não, sua carcaça está mais dura. Você aprendeu a lidar com o frio, com a fome, com o desprezo, com a invisibilidade, com os desafios. Para pensar, irmão. Eu sei que eu estou liberando alguns princípios que a gente já falou várias vezes como igreja, mas o fato de você já ter ouvido um princípio não significa que ele tenha sido esvaziado de poder. Amém? Pastor, tem algumas coisas que são óbvias. Pois é, mas o óbvio, se não é dito, não é óbvio. Quando a gente olha para a história de uma semente, o momento da história de uma semente mais poderoso, a estação mais poderosa da história de uma semente acontece num ambiente em que ninguém vê. Ela é enterrada, não tem luz, não tem exposição, não tem visibilidade, não tem ninguém assistindo, não tem plateia, não tem torcida. Ela precisa ser esquecida por um tempo para que ela possa ser vista por muito tempo. Uma semente é gerada num ambiente de visibilidade. O teu ministério também. O novo de Deus para a tua casa também. O renovo de Deus para o teu casamento também. Irmão, tem momentos que Deus te esconde para poder gerar em você estrutura para receber aquilo que Ele vai derramar quando Ele te expor. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia diz que João Batista se preparava até o momento em que ele daria o início do seu ministério. Irmão, meninos sendo forjados no deserto até o momento em que se apresentariam. Quem é você, João? Eu sou a voz que clama no deserto. Quem é você, Jesus? Eu sou o Messias, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim.
Mas até o caminho, até a voz que clama no deserto se apresentar, todo mundo conhecia o filho de Isabel. Até o Messias se apresentar, todo mundo conhecia o filho de Maria e José. Então não se preocupa se algumas pessoas ainda não enxergam o que você carrega. Vai ter um momento que o próprio Deus vai apresentar você. O próprio Deus vai apresentar você. Pastor, eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Fique em paz. Se você crer e não duvidar, se você aceitar o processo, se você buscar nele, vai ter um momento que o próprio Deus vai apresentar você. Esse casamento eu restaurei, eu mudei essa história, eu mudei essa família. Você vai dar testemunho para outros casais que estão enfrentando aquilo que você já enfrentou. Você está comigo? Diga amém. É por isso que é tão importante eu ter uma visão clara e eu usar o poder da palavra da fé. Porque se a minha visão está confusa, eu declaro confusão. Se a minha visão está clara, eu declaro aquilo que eu já vi Deus falar, aquilo que eu já ouvi Deus fazer. Irmão, olha que louco, não se perde, por favor. Acompanha comigo. A fé nada mais é do que a capacidade de enxergar o que Deus fala. Você tem noção que dois sentidos se fundem para a gente andar por fé? Pastor, só dá para enxergar o que os meus olhos veem. Então, isso é uma caminhada natural. Pastor, só dá para ouvir o que Deus fala. Isso é uma caminhada natural. Mas uma caminhada sobrenatural, eu consigo enxergar o que Deus está falando. A palavra de Deus começa a me levar a lugares que naturalmente eu não poderia ir. Deus me mostra coisas. Deus me leva a estações que eu ainda não estou pronto para viver. Deus me mostra liberações que Ele está ansioso, aguardando que eu me prepare para poder derramar. Então todas as vezes que Deus fala com a criação, Ele comunica algo, Ele estabelece algo, Ele aponta para algo. Você quer um exemplo claro disso? Em agosto do ano passado, tivemos a primeira conversa oficial sobre Alphaville. Em março do ano seguinte, a gente deu o primeiro passo de fé para tirar essa realidade do papel. Um dia Deus falou algo e eu consegui enxergar aquilo que agora os meus pés vão poder pisar. Irmão, tudo que é natural, hoje, já foi uma palavra sobrenatural liberada um dia. Cremos em Miami, liberamos a palavra, hoje vivemos Miami. Cremos no mover em Alphaville, liberamos a palavra, hoje vivemos Alphaville. Você crê no teu casamento, liberou a palavra, você vai viver o romper no teu casamento. Você crê que os seus filhos são em Deus, flechas liberadas sobre as nações, os seus olhos verão o cumprimento dessa palavra. Você crê que mal nenhum chegará à tua casa, que doença alguma chegará à sua tenda, que Deus te livra, mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Se você crê nessa palavra, liberar essa palavra, ela vai se tornar uma realidade sobre você. Pastor, isso não é otimismo? Não, irmão, isso é fé. Isso é fé. Otimismo é uma geração que está se movendo através de coaches que misturam um pouco de evangelho com um pouco de teoria e achar que essas técnicas que eles estão dando vão liberar para você algo novo, e você não consegue crer que a palavra vai fazer isso. Irmão, vamos ser sinceros, tem gente achando que fé é otimismo, mas na verdade o seu otimismo em homens naturais tem se tornado um tipo de fé. Tem gente que está tendo mais fé por técnicas de coach do que pela verdade do evangelho. Pastor, você está dizendo que os coaches são um problema? É claro que não. Você só tem que saber qual coach você está ouvindo. O Paulo Vieira e a Camila Vieira, eles têm voz na minha vida, porque eu conheço a casa, a família, o backstage, os frutos. Tem muita gente falando muita coisa e vendendo muitas ideias, e a gente compra e estabelece a nossa fé numa firme expectativa de que aquela estratégia vai dar certo, mas às vezes não consegue celebrar e ter fé numa palavra sobrenatural que Deus já estabeleceu e de geração em geração tem dado frutos. Vamos ser sinceros, irmão, a loucura do nosso tempo é quando estratégias começam a tomar lugar de uma palavra liberada. É quando técnicas começam a tomar lugar no meu coração da expectativa do sobrenatural de Deus. Por que uma estratégia muitas vezes nos dá muito mais confiança do que uma palavra? Porque estratégias fazem sentido. Mas o sobrenatural não precisa fazer sentido. Olha para mim. Não faz sentido o ventre de uma mulher virgem gerar o Filho de Deus. Não faz sentido um monte de madeira se tornar uma arca
que protegeria uma família, que construiria de novo o mundo depois do caos do dilúvio. Não faz sentido um homem morto há dias, com um corpo que já fedia, voltar a viver porque um homem do lado de fora chamou ele para fora. Não faz sentido alguém andar sobre as águas. A lei da gravidade diz que isso é impossível, mas só quem gerou a gravidade pode confundi-la, só quem gerou a matéria pode confundi-la. Jesus, desculpa, eu acho que você passou do limite agora. A medicina diz que um homem morto há mais de 3 dias não pode voltar a viver. Pois é, mas a medicina carrega sabedoria, mas eu sou a sabedoria. A medicina é um canal de vida, mas eu sou a vida. A medicina é um canal de cura, mas eu sou a cura. Então, a despeito da sabedoria que eu dei para a medicina, ou da cura que homens naturais podem gerar, eu tenho um convite para fazer para você, Lázaro, hoje. Vem para fora. Ele não pediu licença, não perguntou se fazia sentido, ele liberou a palavra e a criação se submeteu à palavra que saiu da boca de Deus. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Ele não consultou ninguém que lidava com... Me ajuda aí que faltou a palavra agora. Obrigado, meteorologia. Ô Pedro, você está com o iPhone aí, está com bateria? Dá uma olhada, qual que é a previsão de hoje? Irmão, guarda isso. Quem se move por uma direção sobrenatural não precisa de uma previsão natural. Previsão do mercado econômico, está vindo um caos à frente. A declaração sobrenatural de Deus: nenhum justo vai mendigar o pão, ou a sua descendência passa fome. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as riquezas em glória. Pastor, mas tem momentos que a necessidade não é suprida. Pois é, eu preciso entender qual é a liberação de Deus, mas eu preciso entender qual é a condicional de Deus. Filipenses 4,19 diz que nenhuma necessidade vai vir sobre aqueles que nos versículos anteriores Paulo cita, que sustentaram a igreja no período mais difícil. Tem coisas que a gente não vive porque a gente não está fazendo o que Deus espera que a gente faça, e a gente está cobrando Deus de fazer a parte que Ele disse que diria. Irmão, você quer viver a plenitude de Deus? Então você tem que mergulhar de forma plena. Você quer viver a plenitude de Deus? Você tem que confiar de forma plena. Você quer viver a plenitude do que Deus pode fazer? Você tem que conhecer Deus de forma plena. Se eu conheço Jesus que cura, eu vou acessar a cura, mas se eu não conheço Jesus que liberta, eu vou continuar com várias áreas da minha vida cativas. Se eu conheço Jesus que liberta, eu vou ser liberto, mas se eu ainda não entendi que Jesus também é a provisão, eu vou ser salvo em Cristo Jesus, mas eu posso ter uma vida ordinária até que Jesus venha para me buscar. Quantas pessoas estão só esperando: Maranata, ora vem Jesus. Eu não quero prosperar, eu não quero governar, eu não quero liderar, eu só quero que Jesus volte logo. Pois é, mas se você durar mais 50 anos, quantas famílias deixaram de ouvir a esperança da glória, porque você só está esperando esse tempo que Deus já disse que vai acontecer? Irmão, a gente tem que ter os nossos olhos fincados nos céus, mas não pode esquecer que até que se cumpra a maranata de Deus, Deus me chamou para governar sobre a terra. Você percebe que uma visão parcial de Deus faz eu usufruir de forma parcial do poder de Deus? Deus é tudo em todos. Tudo que falta na criação sobra nele. Eu preciso de recursos, Ele é a provisão. Eu preciso de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso de paz, Ele é a paz que excede todo entendimento. Eu preciso de sabedoria, a palavra de Deus diz que Ele dá sabedoria livremente a todos aqueles que pedem. Eu preciso de luz, a palavra é a luz para os meus caminhos, é a lâmpada para os meus pés. Eu preciso de uma direção, o Senhor é o caminho. Eu preciso de vida, Ele é a vida, a própria vida de Deus, usou e liberado sobre a criação em Gênesis, foi restaurado por Jesus através da redenção na cruz. Irmão, Ele é tudo o que você precisa. Pergunta para Ele em algum momento: quem você é? Eu sou o que sou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Meu Pai não fez nada sem que eu estivesse presente, porque eu e o Pai somos um. Eu estava no princípio, eu estou durante, e quando todas as coisas passarem, certamente as minhas palavras não passarão. Eu sou o Verbo. João diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos ser sinceros, irmão, a gente precisa ressignificar o quanto de fé a gente tem naquilo que Deus disse que faria.
Pastor, eu não gosto muito dessa questão da palavra da fé, porque eu acho que isso é otimismo. Não, irmão. Tem gente com otimismo em relação a coisas naturais e perdeu a alegria em coisas sobrenaturais. Sem perceber, você transferiu a tua fé para o governo. Você transferiu a tua fé para uma situação. Você transferiu a tua fé para uma promessa que um homem te fez. Você transferiu a tua fé para um ministério ou para um pastor. Tem muita gente frustrada na jornada de fé porque em algum momento, sem perceber, colocou mais expectativas num homem do que no Deus que usava aquele homem. Eu sou só um mensageiro, irmão. Quantas pessoas, pastor, você mudou a minha vida? Não, irmão, alguém mudou a minha vida e eu só estou falando a respeito dele. Eu fui tocado e eu estou falando desse toque. Eu fui curado e eu estou lembrando dessa cura. Eu fui transformado e eu estou falando dessa transformação. É por isso que a palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Deus derrama em você e você transborda sobre alguém. Deus derrama em você e você transborda sobre alguém. Você está comigo? Diga amém. Visão clara, eu preciso ter uma visão clara. Senão eu posso estar com expectativa de que Deus faça aquilo que Deus não quer fazer. Quantas vezes a gente está pedindo para Deus prosperar algo que Ele quer que morra? Você pode estar num relacionamento que rouba a tua santidade, que não aponta para o teu destino, alguém que não coopera com o chamado que você tem, é alguém incrível e é alguém amado por Deus, mas talvez não é a pessoa que caminha no mesmo caminho que Deus tem para você. Você está dizendo, Jesus me ajuda. Jesus está falando, eu vou te ajudar, eu vou te livrar, irmão, porque isso daí vai paralisar o que eu tenho para você e para ele. Qual que é a etimologia da palavra divisão, irmão? A origem da palavra divisão são duas visões. Tem muita aliança que não dá certo porque são duas visões que apontam para dois caminhos. Tem muito casamento que não dá certo porque são duas visões que apontam para dois caminhos. Tem muita sociedade que não dá certo porque são duas visões que apontam para dois caminhos. Às vezes você está dizendo, Deus, prospera esse negócio. Deus está falando, eu quero que esse negócio quebre para você poder entender o negócio que eu tenho para você. Deus, me ajuda com esse namoro, está difícil, 5 anos, eu não aguento mais, a gente só briga todo dia. Deus está falando, filho, você não entendeu ainda. Tem relacionamentos que roubam a nossa santidade. A gente acredita que alguém que rouba a minha santidade durante o namoro vai trazer santidade para mim durante o casamento. Não vai. Se o teu namoro rouba a tua santidade, o que te faz acreditar que o teu casamento vai acrescentá-la? Se o teu namoro te impede de fluir no teu chamado, o que faz você acreditar que quando casar vai ser diferente? Vai ser pior, irmão. Não sei porquê, mas eu estou ministrando para solteiros aqui agora. Vamos fazer um seminário de solteiros aqui, ó. Quase 8.000 famílias conectadas. Até a Tailândia está conectada. Irmão, se não é para você que está aqui, tem algum solteiro aí que Deus está ansioso para você entender alguma coisa, hein? Deus está pensando você no meio da multidão. Fala, para de me pedir para abençoar o que eu estou querendo que morra. Visão clara e a palavra liberada. Quando eu não tenho uma visão clara, a minha visão pode apontar para um lugar que Deus não está, mas a minha boca está declarando isso. Eu vou chegar mais rápido em lugar nenhum. Quando eu tenho uma visão clara, mas eu não libero a palavra e não me movo pela palavra da fé, eu vou ser só alguém com uma boa ideia de Deus, ou que recebeu um sonho de Deus, mas que nunca vive a vontade de Deus. Sabe aquela pessoa que há 20 anos fala com você da mesma ideia, mas nunca tirou do papel, ou que recebeu de Deus uma visão para um ministério que nunca aconteceu, ou que está sempre à expectativa de algum romper que nunca se manifesta? Talvez seja alguém que até recebeu uma visão clara, mas ainda não se moveu pela fé. Você entende como que é importante as duas coisas caminharem juntas? Se eu tenho visão, mas eu não caminho, eu sou só alguém com uma boa ideia. Se eu tenho ousadia e disposição para ir, se eu tenho fé para avançar, mas eu não tenho uma visão clara, eu posso estar correndo para um lugar diferente daquele lugar que Deus me chamou para correr. Mas quando a minha visão está alinhada e eu me movo pela palavra da fé, irmão, a palavra de Deus diz que eu vou voar alto como águia. Nós correremos e não nos cansaremos. Que até os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor. Visão clara é fundamental para você reinar sobre o caos. Visão clara, irmão, faz você não ser sabotado pelos seus sentimentos. Quando tudo diz que você deu errado, você traz à tua memória a visão que Deus te deu. E você não se torna mais refém das vozes da multidão. Você sabe que Deus te deu uma palavra. Vamos ser sinceros, se José se movesse pela opinião da multidão, ele era um fracassado.
Se Davi se movesse pela opinião da multidão, ele teria matado Saul. Irmão, se Jesus se movesse pela opinião da multidão, ele teria aceitado o bom conselho de Pedro e teria sido poupado da cruz. A gente não estaria de pé. Existem bons conselhos da multidão, mas nenhum deles se compara a uma boa palavra vinda de Deus. Existem bons conselhos. O problema é que alguns desses bons conselhos estimulam a gente a administrar alguns problemas. Irmão, olha para mim, cuidado com quem respeita demais os seus limites. Eu sou afiado porque eu ando com pessoas que são melhores do que eu em algumas áreas que eu ainda não rompi, que carregam algo que eu não carrego, que já viram coisas que eu não vi, que já viveram em Deus coisas que eu não vivi. Então eu derramo algo que eu tenho sobre eles, eles derramam muito do que eles têm sobre mim. É uma edificação mútua. Então quando o pastor André me exorta sobre algo, eu preciso entender que a caminhada dele é infinitamente maior do que a minha. Ele conquistou o direito de ser ouvido. Os meus pais podem falar sobre casamento, porque são casados há décadas e o casamento deles me inspira. Tem alguns amigos que eu olho os filhos e eu falo, uau, cara, eu queria aprender a criar meus filhos como esse cara cria. Olha que precioso que é o filho dele. Olha a educação que tem a filha dele. Você tem que ser seletivo em quem você para ouvir, irmão, porque a grande verdade é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. A gente está falando sobre isso no carro essa semana. Um menino que estava querendo dar conselho para o Sami sobre filhos, nem filho tem, nem casado é. 10 minutos dando um sermão sobre criação de filhos. Aí alguém no carro comentou, cara, mas o cara nem tem filho. A gente falou, não, é pior do que isso, porque ter filho não te dá autoridade para ensinar sobre criação de filhos. Você primeiro cria o seu filho, quando ele for criado, os frutos vão dizer se você acertou ou não. Ter um filho não torna ninguém mais maduro do que quem não tem. Agora, quando os nossos filhos se tornarem homens, o homem que eles se tornaram vão apontar a respeito da criação que eles tiveram. É interessante porque lá em Abu Dhabi, lá em Dubai, estava conversando com uma família e ele falou, pastor, aqui o meu nome mudou. O meu nome é Flávio, mas aqui eles me chamam, eu não vou lembrar o nome agora, mas vamos supor que o filho dele seja, sei lá, Patek, porque é tipo isso assim. E lá, pai de Patek, vamos supor que o termo pai seja Aba, ok? Então meu nome aqui agora é Aba Patek. Eu sou pai do Patek. Se o seu nome for Felipe, vai ser, estou dando só um exemplo, tá? Vai ser Aba Felipe, Aba Cecília. Por quê? Porque eles chamam você pelo nome do seu filho. Então agora eu não sou mais quem eu era, agora eu sou pai do meu filho. Por quê? Porque as pessoas que conhecem o meu filho fala muito a respeito de quem eu sou. Olha isso, irmão. Mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de... O que é? É o Benício? Foi só falar, hein? E aí, Ben, você tá bem, meu filho? Tá bem? Aí eu lembrei de algo impressionante que acontece na Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi mata o gigante, o rei pergunta quem é o pai desse menino. Irmão, ele não pergunta quem é esse menino. A dúvida dele é, irmão, quem é o pai desse menino? Porque ele pensa assim, se esse moleque mata um gigante, imagina o que o pai dele não faz. Você está comigo? Irmão, guarda isso. Guarda isso, em nome de Jesus. Pessoas vão ver o que você está vivendo e vão querer saber quem é o seu pai. Irmão, olha a prosperidade desse cara. Irmão, quem é o seu pai? Você vai falar, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Pessoas vão ver os frutos que Deus vai gerar na minha família por obediência e não porque a gente é capacitado para isso. Eu não fui capacitado para pastorear em Miami, eu não tinha nem a cidadania, nem a imigração e nem a língua. Deus me trouxe de forma sobrenatural. Agora deu para a gente uma autoridade migratória e vai dar em algum momento uma autoridade também da língua. Eu não tinha nada que me capacitasse para liderar uma igreja em Alphaville. Mas Deus, ele é especialista em confundir os que pensam que são, usando os que sabem que não são e carregam a glória do grande eu sou. Irmão, se você souber quem você é, se você tiver visão clara sobre quem você é, sobre o que Deus tem para você, sobre a palavra que Deus já liberou sobre você, sobre o futuro que Deus desenhou para você, nenhum conselho da multidão vai te fazer desanimar da palavra que Deus já te deu.
Você lembra de Neemias? Neemias está lá reconstruindo. Ele fez em dias o que aquele povo não conseguiu fazer em décadas. E chega num momento que não conseguiram pará-lo, não conseguiram distraí-lo, não conseguiram desanimá-lo. E aí então mandam um mensageiro falar com ele: ei, Neemias, a gente queria conversar com você, desce para a gente conversar um pouco. E Neemias responde o mensageiro: avisa que eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. O mensageiro retorna outras vezes com o mesmo convite. E ele recebe de Neemias a mesma resposta. Irmão, olha para mim. Quem tem uma visão clara de Deus não perde tempo discutindo com quem tem uma opinião natural. Guarda isso. Pastor, você não acha que... Não, eu não acho. Pois Deus já me deu uma visão. Eu parei de achar e eu estou me movendo pelo que Ele acha. É melhor do que o que eu acho. Pastor, você não acha melhor? Não, eu até achava, mas Deus falou comigo diferente, é por isso que a gente está se movendo. Pastor, você não acha que a gente precisava? Então, eu também achava, naturalmente faz sentido, mas Deus me mostrou uma visão que é para o outro lugar, e Ele não precisa provar para mim que sabe o que faz, porque eu escolhi deixar Deus ser Deus na minha vida, irmão. Eu abri mão do controle. Você está comigo? Diga amém. E vou finalizar. Uau, 8.400 famílias conectadas. Jesus. Você pode celebrar Jesus? Você pode celebrar cada família que está conectada? Jesus. Verdade, irmão, que a gente usufrui à medida que a gente desperta. Olha para mim, não perde isso, por favor. Se você precisar sair, eu vou terminar em 4, 5 minutos. Se você precisar sair, não tem problema, mas você que está aqui, olha para mim, não se distrai. Irmão, você só usufrui daquilo que você despertou. Eu recebi essa palavra uma vez e para mim fez muito sentido. Alguém que eu nunca conheci pessoalmente. É uma mulher, é uma influencer. Eu nunca imaginei que ela tinha que Deus usava ela através do profético. Ela mandou uma mensagem no direct e falou: André, tudo bem? Cara, Deus me deu uma palavra para você. E Ele disse que as áreas do seu ministério que ainda não foram ativadas são áreas que você ainda não discerniu. E à medida que você for entendendo, Ele vai fazendo. Cara, aquilo foi tão poderoso, porque eu parei para analisar os meus últimos anos, e todas as áreas que eu rompi são áreas que eu entendi o que Deus esperava de mim. E todas as áreas que eu ainda não rompi são áreas que eu ainda estou confuso. Deus, eu estou confuso, eu não sei se é isso ou aquilo, eu não sei se é para eu fazer isso, eu não sei se é para eu ir para cá ou para cá. Irmão, à medida que você desperta, você rompe. À medida que você desperta, você usufrui. Um homem que entendeu que a coisa mais preciosa que ele tem é a família, vai parar de perder tempo com qualquer coisa que não seja o principal. Um homem que entendeu que o que tem de mais poderoso na história dele é poder trabalhar e construir algo com Deus, não vai ficar vindo só para assistir um culto. Ele vai querer fazer parte da construção junto com Deus de algo que é maior do que ele. Você percebe que à medida que você vai despertando, você vai usufruindo. Tem gente que pergunta: pastor, por que você prega com tanta paixão? Porque um dia eu entendi que alguém pode estar me ouvindo pela última vez no meio de uma multidão com 8.400 pessoas. Se tiver pelo menos 2 pessoas por média em cada casa, a gente está pregando hoje para 16.000 pessoas, e eu tenho certeza que talvez nessas 16.000 pessoas alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Então essa clareza traz para mim um entendimento, e por isso eu preciso queimar como se fosse a última vez, porque vai ser para alguém. Você está comigo? Diga amém. A clareza, irmão, faz você ser mais intencional, mais apaixonado, mais intenso. Faz você se mover menos por opiniões alheias, menos por circunstâncias externas. Você não é mais refém daquilo que está ao teu redor, porque você carrega uma palavra de Deus. Deus já me comunicou algo e eu me movo por aquilo que Ele me mostrou. E não importa o que dizem, o que pensam, o que se levanta. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Olha que forte isso, irmão. A glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Irmão, olha para mim, eu vou terminar aqui. Por que Deus não deixa tudo tão claro para todo mundo? Porque a dinâmica que Ele quer estabelecer é de intimidade e relacionamento. Tem coisas que Ele revela para toda a criação. Tem coisas que Ele revela só para a multidão que está perto. Tem coisas que Ele revela só para os discípulos que estão ao lado. Tem coisas que Ele revela só para os amigos. A palavra de Deus diz, olha que poderoso isso. Deixa eu achar qual que é o
versículo. João 15:15 ele diz: eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Mateus 13:10 diz: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Senhor, por que você fala através de parábolas? Nem todo mundo entende. E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Sabe o que é interessante? Eu vou finalizar aqui. A banda pode subir. Sabe o que é interessante, irmão? À medida que eu caminho com Deus, Deus me revela algo além. Porque Ele sabe que eu estou com fome e eu estou pronto para ouvir os segredos que Ele quer compartilhar. E eu caminho mais, Ele fala mais. Eu mergulho mais, Ele derrama mais. E eu busco mais, e Ele me entrega mais. E eu me quebranto mais, e Ele transborda mais. É por isso, irmão, que tem gente que tem 1 ano de jornada de fé e está vivendo coisas que tem gente que está 20 anos caminhando com Deus e ainda não viveu. Sabe qual que é um princípio da miopia? A miopia, você já conheceu alguém que você até achou que a pessoa era antipática, depois de algum tempo você descobriu que ela era míope? Alguém se identificou aqui, ó. Alguém? Você fala assim: cara, passei por você nem falou comigo. E falou: mano, eu nem vi. Alguém já viveu isso? Por que isso acontece? Porque é uma característica de você até enxergar, mas não consegue discernir o que está enxergando. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que está míope na fé, porque você até consegue enxergar que Deus está aqui, mas você ainda não discerniu o que Ele está fazendo. Você consegue até enxergar que Deus tem algo para esse ano, mas você ainda não conseguiu discernir o que Ele tem para você. Você consegue até enxergar que Deus está fazendo uma coisa nova, mas você não consegue ainda discernir o que Deus está fazendo. Irmão, a palavra de Deus tem um versículo que eu acho tão poderoso. Ele diz assim: veja, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? Irmão, Deus está fazendo uma coisa nova no meio do povo, está gerando uma fonte de água doce no meio do deserto, e ainda assim tem gente que ainda não entendeu que Deus está gerando uma nova estação.